Seja bem-vindo a mais um Tirando a Venda CaféCast. CaféCast que a gente grava de manhã. Também sou filho de mineiro, adoro um cafezinho. Mas qual que é a ideia? Tirar a venda é uma habilidade de qualquer vendedor profissional, qualquer empreendedor de sucesso. E também qualquer colaborador de sucesso de empresas. O que é tirar a venda? É tirar as objeções, as dúvidas. Toda pessoa profissional em satisfazer a necessidade do próximo é uma pessoa que tem essa habilidade de tirar a venda. E hoje eu estou aqui com um ilustre, né? Ele tem nome de atleta, digamos assim, de ícone brasileiro, nosso querido Ayrton, mas não é o Ayrton Senna. Ele é muito melhor que isso, ele é Ayrton Leal. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Prazer estar te recebendo aqui. E é muito legal já falar como que nós nos conhecemos, né? Num encontro da Embaixada GV, que aconteceu, e a gente se conheceu, trocamos uma ideia. E esse homem eu já vou te dizer, viu? Se a gente parasse aqui para falar do currículo dele, coisas que ele já fez, coisas que ele já desenvolveu no Piauí e fora, meu amigo, vocês iam passar 2 horas escutando a gente, não é, Ayrton? Bondade sua, bondade sua. Mas a gente tem uma história, assim, com certeza. É isso aí. Uma das coisas que a gente gosta de fazer, Ayrton, como eu estava te explicando nos bastidores, você hoje é um produto, ou seja, você é um produto que foi construído ao longo do tempo. Então a gente sempre gosta de falar o que te fez você chegar até aqui. E eu achei muito legal na tua história que você começou muito cedo e você não foi uma pessoa de mimimi. O que eu quero dizer? Você se desafiou em várias vertentes, né? Exato. Você trabalhou em vários projetos de diferentes segmentos e provavelmente foi isso que te construiu o que você é hoje. Eu tomo por premissa muito do que meus pais me ensinaram, tá? Eu guardo muito frases de impacto dos meus pais. Meus pais são do interior do estado, região bem pobre, por assim dizer, mas de uma sabedoria de vivência impressionante. Uma das frases da minha mãe, que ela dizia sempre para mim: meu filho, aprenda de tudo e use o que for mais leve e que dê mais dinheiro. Eu digo, só tem um jeito. Me experimentar em vários segmentos, em várias formas. Nunca tive dificuldade de encarar desafios. Para mim, essa frase do tirar a venda, para mim é enfrentar isso todos os dias. Encarar os desafios, qual é o que eu ainda não aprendi, que eu posso aprender, para ver se isso vai me ajudar ou se eu devo tirar de lado, fazer. Mas eu só posso dizer alguma coisa depois de eu ter a experiência. Então, venho do interior do estado, nasci em uma cidade que pouca gente conhece, Santa Cruz do Piauí. Todo mundo conhece Santa Cruz dos Milagres, ou pelo menos o nome da cidade, mas Santa Cruz do Piauí, pouca gente conhece. É na região de Picos, fica entre Picos, Oeiras, ali no interior do estado. Fui morar em Picos, com 2 anos de idade, cresci em Picos. Aí os desafios sempre foram muito grandes. Para começar, no ano em que eu comecei a trabalhar na parte administrativa de empresa, como office boy, minha primeira experiência foi Banco do Brasil. No ano que eu comecei a trabalhar, meu pai faleceu. Aí assumi a responsabilidade da família. Você é o mais velho? Não, único homem. Único 3 irmãs homem. mulheres. Então, eu digo, tenho que me virar. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram a ir para cima, ter sonhos, ter objetivos e não se conformar com o que a gente tem. Isso foi cedo, né? Quantos anos? Que meu pai faleceu? Eu tinha 14 anos. 14? Caramba. 14 anos. E aí já... Teve que amadurecer cedo. Exatamente. É uma coisa que lá no interior, tu coloca produto para amadurecer algumas frutas. Eu tive que ser jogado dentro desse produto para amadurecer. Te vira, a responsabilidade agora é tua. E não voltei atrás, não. Legal. Logo também trago para mim, na minha vida, muitas premissas bíblicas. E uma das coisas que a Bíblia diz, Deus fala diretamente para a gente, né? Tem muita fé, graças a Deus, diz assim, que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito aguerrido. E se o meu servo recuar, minha alma não terá prazer nele. O Salmo 37, no versículo 4, diz: agrada-te do Senhor, ele satisfará o desejo do teu coração. Então, é conquistar ao Senhor
E o desafio que ele lança para a gente, ele não quer ver a gente recuar, ele quer que a gente prospere. E em vários podcasts que você já presenciou, aquilo que você já vivenciou com o próprio Flávio Augusto, você vê que assim, os registros bíblicos trazem muita orientação sobre prosperidade, sobre crescimento. Por que recuar? Se o que Deus quer é que a gente cresça, se desenvolva, avance. Então, sempre trouxe isso na minha vida. É ir adiante, é prosperar, é avançar. Não importa qual seja a dificuldade, é não olhar para a dificuldade, é ir para cima. Meus pais falavam assim, meu filho, é o seguinte, para trás, nem para pegar impulso dá para ir para trás, então só para frente, só vai. E eu me identifico, né, com a tua história, porque não perdi meus pais estão vivos, graças a Deus, mas eu sou do interior de Rondônia, né, e desde cedo eu tive que ir ganhar o mundo, né, e tive muitas experiências também, né, para quem me olha hoje, Thales, você é um executivo de uma multinacional, que é o WhatsApp, tá ao lado do Flávio Augusto, estava em São Paulo, no reality show, mas não sabe da minha história, de onde eu vim, lugares que eu já morei, que eu já passei, eu sou de formação engenheiro agrícola, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? Então, eu entendo que a tua construção, ela foi necessária e importante, e que os desafios que foram propostos, você, graças a Deus, você é um cara firmado nesses princípios, né? Exato. Não tem espírito de covardia, tem a visão de ir para sempre, visão de ir para frente. Cima. Legal. Para quem não entendeu ainda ou não conhece ainda o Ayrton, ele tem responsabilidades que são fundamentais em qualquer negócio e, sobretudo, ele representa a segunda maior do estado, né? A empresa que ele representa. Ele vai falar um pouco do que ele faz hoje. Também ele tem um cargo de liderança num conselho super importante aqui da nossa cidade. Também eu quero que você fale um pouco para o pessoal entender qual que é o teu momento hoje, o que você faz, que projetos você está desenvolvendo hoje, até para a gente construir, né, como você chegou lá onde você está hoje, né? Para a gente fazer esse trabalho reverso. Conta para a gente. Isso é muito importante, essa oportunidade que você nos favorece, sabe, Thiago? Thaleson, perdão. Isso que você nos favorece. Porque contar um pouco da história da gente, é muito fácil a gente olhar e ver pessoas bem-sucedidas sem conhecer a história. E hoje a gente vê muito na internet, muita gente querendo dar mentoria, curso e tudo mais. Se você for atrás da história, a pessoa não tem 2 anos que está no mercado. Então, quer falar como se fosse doutor, dono da situação, sem verdadeiramente ter experiência. Sim. Né? Então, assim, quando falo que tenho 30 anos de experiência no mundo corporativo, para mim é uma satisfação dizer que com menos de 50 anos eu já tenho mais de 30 anos de trabalho, mais de 30 anos de experiência. Isso para mim é muito honrado saber que conquistei isso. E ainda com meu pai vivo, né, minha mãe é viva ainda, minhas irmãs, graças a Deus, e ainda com ele vivo, eu sempre aprendi a me destacar. Falei de frases de impacto do meu pai. Eu me recordo, não lembro exatamente a idade, mas eu já tinha consciência das coisas. Quando um amigo dele chegou para ele e disse assim, ele era conhecido como Dedé. Seu Dedé, eu quero lhe pedir um favor. Eu disse, pois não. Queria pedir que você indicasse lá na empresa que o senhor trabalha, o meu sobrinho, para ele conseguir uma vaga de emprego lá, nem que seja para ser um carregador de caminhão. Ele olhou para esse amigo dele e disse, olha, você está vendo esse aqui, meu filho? Eu não indico nem ele. Aí eu olhei assim, pai? Disse, meu filho, o homem só tem na vida um nome, faça o seu. Eu digo, Então, o que é isso para uma pessoa que só sabe fazer o próprio nome? É experiência de vida, é sabedoria. E o que nós conhecemos hoje? Nós temos que fazer a lei da semeadura, plantar para poder colher. Então, ele disse, olha, meu nome abre porta em qualquer lugar que você precisar, todo mundo me conhece a minha história. Se você chegar dizendo que é meu filho, vai abrir porta. Mas eu quero que você faça o seu nome. Eu quero que as pessoas queiram estar perto de você. Aí, com base nisso, eu trouxe uma premissa na minha vida, que alguns colegas às vezes dizem, rapaz, as coisas estão tão difíceis, o que a gente faz para ganhar dinheiro? Eu
digo, mas tem uma frase que diz que as águas só correm para o mar. Então só tem um jeito, virar mar. A lei da atração é você trazer para você, você conquistar, você construir essa imagem. E com base nisso, eu nunca me conformei com a minha situação. É uma coisa que a Bíblia diz, que é não vos amoldar, não vos conformar com a situação atual, mas ser transformado pela renovação do entendimento. Então, aquilo que nós estudamos e vemos hoje com os grandes gurus da área da comunicação, de treinamento, de inteligência emocional, o que eles dizem? O que te trouxe até aqui não vai te levar até onde você quer. Sim. E o que é isso que a Bíblia diz? Ser transformado pela renovação do entendimento. Aonde eu quero chegar? Se eu só conseguir chegar até aqui com o que eu aprendi até hoje, então significa que eu preciso aprender mais. Eu preciso me desafiar mais. E com base nisso, o que eu fiz a minha vida inteira? Eu fiz investimentos na minha vida, mesmo lá no interior do estado, mesmo não estando na capital, eu fiz investimentos na minha vida em que algumas pessoas diziam, tu está jogando dinheiro fora. Alguns cursos pelo Sebrae, alguns cursos em que eram cursos para empresários que eu me propus a pagar. Ah, mas eu não tinha um CNPJ. Nas empresas que eu trabalhei, pedi autorização para o gerente, para o dono da empresa, para utilizar o CNPJ, para cadastrar no CNPJ da empresa, para eu fazer o curso. Digo, olha, eu pago. E se tiver algum imposto para recolher por conta da emissão de nota fiscal e tudo mais, pode descontar do meu pagamento. Eu pago, porque eu quero o curso para mim. Então, eu sempre empreendi, sempre investi em mim. E aí, com base nisso, tive aí várias experiências em vários ramos de atividade. Atividade comercial, atividade financeira, atividade industrial, vendas diretamente, porque na vida a gente está construindo, mas tem que saber se promover, tem que saber vender. Ainda há pouco a gente estava falando aqui, né, sobre vendas, especificamente você falando sobre vendas, tudo que a gente faz é vender. Se a gente não souber vender, e como os mestres falam, uma empresa não sobrevive sem venda. Um profissional não sobrevive sem vendas. Então a gente, para vender, mas tem que vender um produto bom, produto de qualidade. E é isso que eu me propus a fazer, ser o melhor naquilo que eu estou fazendo. Me destacar, não ser simplesmente mais um na multidão. Eu me propus na minha vida de não simplesmente passar pela história. Meu nome vai ficar registrado na história. Isso eu tenho certeza. E então estou investindo nisso. Essa é a premissa que eu trouxe para a minha vida, de me dedicar a me superar, seja em qualquer situação. Então, hoje, falando da minha atividade profissional, hoje trabalho num grupo que é a segunda arrecadação fiscal do Estado, no grupo Jorge Batista. É um grupo muito forte, tem mais de 20 empresas. Várias marcas muito conhecidas, várias marcas. Se quiser falar de até alguma delas, né? A Nazária, distribuidora, o próprio grupo Jorge Batista, a parte do atacado, né? Tem o Luxor Hotel, e onde eu trabalho atualmente, que entrei na distribuidora, depois fui direcionado para cuidar da coordenação de suprimentos das drogarias Globo. Hoje estamos atuantes em 5 estados, mais de 30 cidades, mais de 130 lojas, tudo com recurso próprio, nada de recurso, tudo capital próprio da empresa, não é capital aberto, é capital próprio do investidor, Jorge Batista, e tenho um maior orgulho de trabalhar com eles. Legal. São, assim, falando especificamente do Jorge Batista Filho, que é o Jorge Filho, e do meu diretor, Wilson Dantas, que é o diretor da Drogaria Globo, são pessoas totalmente fora da curva. No dia que você tiver a oportunidade de conhecê-los, e eu acredito que vai ter um momento que a gente possa apresentá-los. Né? Bom, já fica até o convite. Queremos vocês aqui no nosso Tirando a Venda CaféCast. Eles são pessoas extraordinárias e que incentivam e motivam a gente a querer melhorar a cada dia e dar o melhor da gente para que a empresa consiga se destacar ainda mais no mercado. Olha aí que incrível. Então, juntou. Porque a filosofia da empresa a gente precisa. Os nossos sonhos estarem coadunando com os sonhos da empresa
e vice-versa. É um casamento, Senão, né? É um casamento, porque você vai passar a maior parte do seu dia lá. Você vai passar a maior parte da sua vida lá. Então, enquanto eu ainda não tenho a minha empresa, enquanto eu ainda não tenho os meus próprios negócios, eu estou aproveitando e agradecendo a oportunidade que tenho na empresa, de quem está me dando a oportunidade, e eu quero dar o retorno disso com a maior dedicação, com o maior empenho. Porque quando a gente vai para a palavra trabalho, especificamente, né, a maioria das pessoas querem um emprego, uma forma de ganhar dinheiro, não quer trabalho. Só que trabalho tem duas vertentes quando você vai para a raiz da palavra. Se você vai para a palavra latina, né, do latim, vai vir para a questão de sacrifício, de esforço, de sofrimento, né? Tripalium, inclusive, né? Exatamente, aquela coisa penosa. Mas quando você vai para a raiz do hebraico, que fala relacionado ao trabalho, significa você dedicar a sua vida para Deus. Então, é aquilo que o apóstolo Paulo fala em uma das suas cartas, salvo engano, aos Filipenses, ele diz, tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. Então, se você vai fazer alguma coisa para Deus, você tem que fazer com maior primazia. E se você traz essa premissa na sua vida, nas suas atividades, no seu trabalho, você vai fazer com maior determinação, maior dedicação. E é o que a Bíblia diz. Tudo que te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. E se a tua força ainda não é suficiente, treina, malha, vai para cima, estuda, se empenha e faz melhor para se destacar, para ter o melhor resultado. É muito interessante, lá no meu Instagram e nas palestras que eu estou dando, né, no tema que eu domino, que é vendas, eu coloco a minha nomenclatura assim, Thalisson, o vendedor profissional. Só que antes do D tem um C. É um jogo linguístico, porque se você tira o D, deixa o C, é vencedor. E nada mais do que você está falando é que você, em todas as etapas, foi uma escadinha de vitória. Você vai vencendo, vai subindo de nível, né? E é muito legal as pessoas entenderem que grandes pessoas começaram empreendendo no CNPJ dos outros. Inclusive, isso é o melhor caminho, o mais seguro de você empreender. É você primeiro intraempreender. Óbvio que você sempre foi fora da curva, porque você sempre investiu em paralelo com o que a empresa investia, porque você tinha desejo de vencer. E isso, tanto para quem, digamos, é o teu líder, como quem é o teu liderado, é muito bom, porque esse exemplo arrasta. E é fantástico isso que você está falando. Por exemplo, a maioria das pessoas não entendem a história do Flávio Augusto. Acha que ele se tornou bilionário depois que ele começou a empreender. Não, ele intraempreendeu na empresa do Mário Magalhães durante 4 anos, onde ele aprendeu sobre vendas, depois sobre liderança, ele aprendeu a ter confiança de gerar uma receita previsível em produção em equipe, primeiro, para depois abrir a WhatsApp. Foram 4 anos. Ele intraempreendeu no business de outra pessoa, porque esse é o caminho mais inteligente, mais seguro. Porque se você não der conta de gerar receita para os outros, quando você estiver no teu business, você está ferrado. Com certeza você não vai gerar no teu business. Eu falo isso, Ayrton, só para arrancar o romantismo das pessoas do que é empreender. Isso sem falar, isso que você está falando, mencionou agora, me lembrou uma fase da minha vida que é necessário a gente colocar, tá? Porque assim, tá contando que tu realmente sempre foi fora da curva, sempre lutou, então sempre deu certo para ti. Não. Com certeza não. Teve seus momentos de baixa, né? Não. De improdutividade. Não apenas isso. Tudo aquilo que você se propõe a fazer é uma maré enorme contra você. Tudo vai testar se você realmente quer chegar onde você está se propondo, o seu sonho, o seu desejo, se você realmente quer alcançar aquilo. Para você ter ideia, nessa minha trajetória, como eu disse, que já trabalhei em vários segmentos, eu me propus participar de uma, como posso dizer, de uma sociedade, uma parceria, lá nos anos 2000 aproximadamente. E nós arrendamos uma panificadora, né? Tive uma empresa lá atrás, já trabalhei por conta própria,
Antes da panificadora eu já trabalhava por conta própria. Naquela época eu tinha o melhor dos mundos. Rapaz, solteiro, ganhava, numa empresa que eu trabalhava, ganhava aproximadamente 4 salários. 4 salários no valor de hoje para um solteiro, quase R$ 5.000. Sim. Tranquilo demais. Tinha meu transporte, acordava às 9 da manhã, trabalhava até às 2, 3 da tarde. Estava uma vida muito boa, tranquila, né? Estava só eu e minha mãe em casa, minhas outras irmãs já tinham suas vidas particulares. Então, minha despesa era praticamente nada. Chegou o ponto de eu receber um salário do mês e eu olhei assim, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Porque até as contas do mês eu já tinha pago no mês anterior. Já tinha me antecipado, já tinha feito minha programação financeira. E aí, o que é que eu vou fazer? Naquela época eu ainda não tinha essa mentalidade de investir. Sempre, não como hoje, mas tinha já uma mentalidade de investir. Eu fiquei, o que é que eu vou fazer com esse dinheiro? Então, depois disso, aí arrendamos uma panificadora, tive uma panificadora, tive 11 funcionários. Peguei uma panificadora que estava numa situação ruim e que não vendia nem sequer 800 pães por dia. Para você ter ideia, se a gente pega um saco de farinha de trigo de 60 quilos para transformar em pão, dá 3.000 pães. Ou seja, o cara não fazia nem metade de um saco de farinha de trigo. Estava desperdiçando, inclusive, o saco que ele abria. Exatamente. E aí a gente mudou aquela história daquela panificadora, só que atrelado a isso, com a pouca idade, a pouca experiência, muita vontade de crescer, mas às vezes a gente não entende exatamente o que é que precisa ser feito, mesmo me empenhando, mesmo fazendo o curso, aí não vou dizer a inocência, mas a ingenuidade de confiar demais nas pessoas. Fui roubado, roubaram dinheiro, estragado material, aquilo que as pessoas, quando você pensa que as pessoas estão ali para lhe aplaudir, vai dar certo, não, todo mundo está torcendo para você se ferrar. Principalmente aqueles que estão vendo você tendo uma guinada na vida, e aí dizem, rapaz, por que eu não tive aquela ideia? Aí espera você se ferrar, fica torcendo você se ferrar para aproveitar a tua ideia. É o que eu chamo de vampiros emocionais. É pior que é verdade. E aí, com isso, o que acontece? Quando não torcem para você se ferrar, coloca uma coisa do seu lado, concorrendo com o que você está fazendo. Então, ninguém pense que, por mais que você tenha pensamento de crescimento, e você se veja como fora da curva, você lute para conquistar, que você vai ter apoio e aplauso de todo mundo. Não, pelo contrário. O vendaval vai vir, a tempestade vai vir, a correnteza vai vir contrária, mas não é porque ficou nublado, a chuva está torrencial, que o sol parou de brilhar, não. É só esperar o tempo. As nuvens que estão carregadas, ela vai chover, e ela vai dissipar. Por quê? Porque a água que está lá desceu todinha. Então, seja firme. Mantenha-se firme no seu foco, firme no seu propósito, e espero que você vai conseguir chegar do outro lado. Uma coisa que eu aprendi, eu quero ser grande. Todo mundo tem, eu quero ser grande, quero ser próspero, tal. Mas esquece que para ter uma grande história, tem que ter passado grandes dificuldades, grandes lutas. Então, o que a Bíblia diz, quando você, eu quero ter paciência, Senhor, me dá paciência. Cuidado com o que você está pedindo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, a tribulação produz a paciência. Então, você quer ter paciência? Deus vai te dar a oportunidade de desenvolver a paciência. Ou seja, vão vir tribulações na sua vida. Com certeza. Então, para você ter equilíbrio emocional, você vai ter que passar por situações. Interessante demais, né? Eu tenho uma frase que eu brinco assim, as coisas antes de melhorar, elas pioram muito. É muito comum você estar num processo de desenvolvimento de qualquer área, espiritual, empreendedora, intraempreendedora. Antes de melhorar, piora muito. Um exemplo claro é a academia, musculação. Você começa a fazer ali no primeiro mês, antes de você começar a entrar na fase de desenvolvimento muscular, teu organismo ele entra em guerra com você, mandando diversos hormônios que falam assim para você, para! Então é dor, é inchaço, não é assim? É verdade. Porque antes das coisas melhorar, elas pioram muito.
Então, para que você tenha uma musculatura adequada lá na frente, você tem que fazer milhares de coisas que quebra a fibra muscular, incha, dói, sabe? Então, essa frase realmente, antes de melhorar, piora muito. É verdade. Isso é uma grande verdade. E assim, ó, por que eu achei muito pertinente trazer a tua história para cá? Porque as pessoas que empreendem, elas são muito importantes nos business, né? E ainda mais você, na área de suprimentos, né? Vamos explicar para quem não sabe, talvez alguém não sabe, suprimentos é uma das áreas mais importantes, em alguns negócios é até mais importante do que a área de vendas. Porque o lucro do negócio muitas vezes está na compra. Está exatamente aí. Muitas vezes está na compra. E é interessante tocar nesse ponto, por quê? Porque as pessoas acham que suprimento é só material de escritório, material de limpeza. Mas não. Esse momento aqui, por exemplo, que nós estamos, para realizar esse momento, você precisa de uma estrutura física, por mais que o que vai ser divulgado é imagem, né? Mas precisa de uma estrutura física, de um ambiente adequado, iluminação adequada, refrigeração adequada, cadeiras confortáveis, um café para a pessoa ficar ambientada, tranquila, precisa de uma boa qualidade de equipamento de gravação, tanto de áudio quanto de vídeo, precisa de um bom sinal de internet para transmitir, precisa de uma série de coisas que ninguém vê. São os custos indiretos. E como você disse diretamente, assertivamente, que a compra vai fazer toda a diferença. A compra vai trazer para você a possibilidade de você ter preço competitivo ou não, de você ter um lucro maior ou não, de você ter a oportunidade de ofertar um desconto na negociação e ainda assim manter o seu lucro. Por quê? Se não fizer uma compra adequada, de repente você corre o risco de simplesmente perder dinheiro. Tem muitos negócios que o cara está vendendo muito, mas quanto mais ele vende, mais prejuízo ele tem. Maior prejuízo. Que é justamente nesse que não tem uma equação entre receita e despesa. Às vezes você está faturando milhões e está devendo bilhões. Uhum. E às vezes você está faturando 1.000 e está gastando centena. Eu brinco que a tua área de especialidade é o jogo fora do jogo, né? Que é muito importante, é gigantescamente importante. Tudo que é feito nesse fora do jogo, né? Então, é muito legal essa habilidade que você foi conquistando em várias empresas que você foi desenvolvendo esse trabalho, né? E uma das coisas que chamou a atenção no nosso bate-papo, que a gente se conheceu, é que você assumiu uma nova empreitada fundamental para Teresina, né? Que é a diretoria aí do Conselho de Administração de Teresina. Conta para nós como que está sendo esse projeto, qual que é a tua ideia, qual que é o teu trabalho lá, o que o teresinense vai ter dessa nova direção. Veja só, é importante frisar que o Conselho de Administração, a regional do Piauí, ela atende a todo o Piauí, não apenas Teresina. Claro que a gente está num universo mais teresinense, né? Mas uma das nossas propostas, quando nós nos aproximamos do Conselho, até porque sou formado na área, tenho cursos de pós-graduação dentro da área e sou um apaixonado pela administração. E sempre olhei assim, digo, o administrador é o executivo brasileiro. O executivo são os que a gente vê nos filmes, né? Que a gente vê lá fora, na América e na Europa. O executivo de lá é o administrador aqui. Mas eu ficava olhando a visibilidade do administrador no Brasil, a visibilidade do administrador no Piauí. Toda empresa precisa de alguém para administrar. Se administrar bem, vai ter resultado positivo. Se não administrar bem, ela pode quebrar. Até essa questão de mensurar os resultados é parte da administração. O que é administração? Aquele ciclo PDCA, planejar, controlar, dirigir, coordenar, retroalimentar o sistema, fazer as verificações, ajustar o plano. Isso é especialidade do administrador.
Tem pessoas que desenvolvem essas habilidades pela convivência, como eu falei dos meus pais. A experiência de vida vai trazer isso, mas experiência de vida. Você não tem experiência de vida de 1 para 2 anos. Vai construir ao longo de 10, 20, 30, 50 anos. Aí vai passar 50 anos para aprender de forma empírica aquilo que você pode estudar e estar recebendo mentoria de quem já tem experiência dentro da área e fazer isso acontecer. Então, olhando por esse lado, nós fomos indicados em 2016 pela coordenação do curso que fiz de administração para compor uma das chapas para ascender ao conselho, né? Sendo que o conselho é uma atividade não é remunerada, é uma atividade filantrópica. Tipo, eu como profissional ofereço meus serviços, meu conhecimento para ajudar a categoria. E eu pensei da seguinte maneira: aquilo que eu espero conquistar como profissional, aí é cabeça de administrador, de planejamento. Se eu vou negociar com uma empresa, negociar com uma instituição, negociar no mercado uma coisa específica para mim, sendo egoísta como administrador, como única pessoa, como administrador não, como única pessoa, eu posso até conseguir algum desconto na minha expertise de negociação. Mas, se eu represento uma categoria onde eu conquisto um resultado para a categoria, eu estando nessa categoria eu vou ser beneficiado. Eu não busco uma coisa para eu ter o meu benefício próprio. Eu busco algo para que a categoria tenha o benefício. Vamos lá, eu fazer um convênio com uma concessionária de carros. Eu digo, olha, eu tenho 20 mil profissionais dessa área, da nossa área, cadastrados, registrados, ativos, né? Tenho 20 mil pessoas formadas dentro de administração no estado do Piauí. O que é mais fácil? Você se empenhar para vender um carro para mim, ou você ter a oportunidade de, num universo de 20 mil pessoas, você vender, sei lá, 1%, 1% de 20 mil? É melhor do que você tentar oferecer apenas para mim. Por quê? Eu sou assediado por várias concessionárias, várias marcas de carro. E você tem uma oportunidade de ofertar um benefício para um universo de 20 mil profissionais, é muito mais vantajoso. Então, eu penso na categoria. E pensando na categoria, eu digo, essa categoria precisa ter o seu espaço, a visibilidade e o respeito que lhe é digno, lhe é merecido. Porque é o profissional que resolve as questões dentro das empresas. Sim. Eu aprendi que o que as empresas, os empresários, os empreendedores, eu como pessoa ou qualquer pessoa precisa, é alguém para resolver seus problemas. Não é assim? Sim. O que o mundo precisa é de resolvedores de problemas, de não criadores de problemas. E o administrador é esse. Então, meu empenho, e aí retomando a parceria e começamos, voltamos ao pleito em 2022, fomos aprovados, eleitos e assumimos agora em janeiro desse ano, né? E na distribuição dos cargos eu fiquei com a diretoria de desenvolvimento institucional e me lancei para essa diretoria exatamente por esse motivo: dar a visibilidade para a administração, para os profissionais da administração, para que resgatar esse sentimento patriota, esse amor pela profissão, mas não é simplesmente só poetizar a coisa. Eu defendo, inclusive, aquela parte de fazer o teste de proficiência. Você está dizendo que é administrador? Me prove que você é administrador. Porque todo mundo que faz uma faculdade, principalmente da área de administração, sonha que, não, eu estudei tudo que é da área da administração, eu quero encontrar... Na hora que eu sair daqui da faculdade, o empresário pode entregar a chave da empresa na minha mão e ele passear porque eu dou conta do recado. Não, você ainda não está pronto para isso não. Você teve toda a teoria. Agora vamos ver se realmente está pronto para isso. O que precisa aprimorar, o que precisa melhorar. Você sabe usar as ferramentas da administração verdadeiramente para trazer resultados? Então, o que eu venho construindo ao longo desses 30 anos é para que eu possa realmente, com propriedade, falar do que eu estou falando hoje.
Não estou aqui meramente buscando visibilidade para mim. Não. Eu estou buscando resultado para a categoria e eu estou incluso nessa categoria. Bacana, show de bola. Então, parabéns pelo trabalho, né, de pensar não só em si, Sim. pensando em mais de 20 mil pessoas, que é quem diretamente está plugado, né, e ativo, mas também você impacta indiretamente as famílias dessas pessoas, que vão se sentir mais dignas, mais valorizadas, vão ter mais gás, vão ter mais tesão de realizar aquilo que elas nasceram para fazer, ou estudaram pelo menos para fazer. E também a contribuição que isso gera nos negócios, né? Todo empresário, por exemplo, nem todo é um bom administrador. Muitas vezes é até importante o cara delegar muitas áreas de administração a uma pessoa que sabe, né? Por exemplo, eu posso me citar. Eu sou muito bom em vendas e captar vendas e trazer clientes, mas não sou tão bom administrador. Logo, eu prefiro ter um sócio administrador. Tá, entende? Então, isso é um casamento perfeito, é igual o braço direito e o braço esquerdo. Se cada um tá na tua proficiência ali, o negócio voa. Então, isso que você está falando, esse trabalho que você vai desenvolver em 2023 adiante, são quantos anos? São 4 anos. 4 anos, vai repercutir um resultado incrível nos negócios de Teresina, que a gente sabe que são os negócios que geram emprego, que geram renda, que geram impostos, que de fato faz jus ao sistema público, né? O sistema público é um arrecadador daquilo que é produzido pelo sistema privado. Então, olha que impacto que o trabalho de vocês, administradores, pode gerar, né? Ayrton, muito feliz de ter você aqui. Obrigado pela tua entrega, pela tua participação. Quer deixar um recado para a galera? Quero sim. Eu agradeço, Thalisson, a oportunidade de estar aqui, né? Frisar um pouquinho mais da administração, porque o nosso propósito, quando antigamente o Conselho de Administração tinha apenas Teresina e 3 delegacias. No formato atual do Conselho Federal, delegacias foram substituídas por subseções. E, inteligentemente, o nosso presidente anterior, Robert Barbosa, ele iniciou um projeto que nós também já havíamos tratando desde 2016 sobre a interiorização. O que eram 3 delegacias, hoje estão chegando a 11 subseções. As cidades polo interiorizando a administração, para não ficar exclusivamente Sim. só Teresina, só capital, né? Então, todas as cidades polo do Piauí, inclusive semana passada, estivemos inaugurando a subseção de Uruçuí. Estive lá, lembrei de você, passei em frente às fazendas lá, os silos, lembrei de você, eu digo, olha, não, pai. E então, assim, esse projeto é maior do que a gente simplesmente está dizendo aqui, né? E o meu recado, para você que é administrador principalmente, acredite na sua profissão, faça de tudo para você ser o melhor no que você faz, tá? Faça aquilo que eu aprendi com os meus pais e fiz questão de citar aqui. Não esqueça suas raízes, mas eu fiz questão de citar. Seja mar, transforme-se no mar, atraia para você, mas não é simplesmente só querer ter a síndrome de umbigo, de querer ser o centro do mundo. Não, mas faça com que as pessoas queiram ter você perto. Foi isso que meu pai disse. Faça com que as pessoas queiram você por perto, que queiram estar perto de você, para te ajudar a crescer, para crescer junto com você, para aprender com você, para te ensinar. Existem algumas brincadeiras dinâmicas onde a gente pega assim. A gente nunca é tão pequeno que não possa dar e a gente nunca é tão grande que não possa receber. Então, seja humilde. Aprendi com um pastor amigo meu, pastor Freitas, que ele diz o seguinte: nós precisamos crescer substancialmente como o rabo de cavalo. Como assim? O rabo de cavalo, quanto maior, mais perto do chão. Quanto mais você aprende, quanto maior você se torna, mais humilde deve ser. Então, meu recado é esse. Empenhe-se, dedique-se, esforce. Faça de tudo para ser o melhor no que você é, para não simplesmente passar pela história. Registre o seu nome na história,
mas não apenas por registrar, mas como alguém para que seja um exemplo para outras pessoas. Muito obrigado, Thalisson. Tamo junto, obrigado Pode pela contar com a participação. Ó, se você chegou aqui no final, assistiu, gostou, coloca um joinha. Não gostou, coloca também um joinha para baixo. Não tem problema não. Estamos aqui para teto de vidro, né? Não tem problema Isso. não. E basicamente, compartilha. Essa semente vai chegar no coração de alguma pessoa e de certeza que vai ajudá-la, né? Se você mandar para 5, 10 pessoas, você vai prover, ou seja, o rio vai chegar ao mar, no mar de alguém. E você vai estar ajudando. Com certeza esse conteúdo de alto valor vai ajudar uma pessoa. Então, se você assistiu, é o seguinte, não guarde só para você, né? Uma das princípios da prosperidade é você aprender a compartilhar. Então, pega essa semente desse conhecimento e envia para as pessoas aí que você gosta, que você ama, ou pessoas que você acha que precisa ouvir o que nós falamos aqui. Em Provérbios diz, alma generosa prosperará. Exatamente. Valeu? Um grande abraço para você e até a próxima. Até mais.